Olá pessoal, tudo bem? Depois de um tempo sumida aqui no canal, decidi voltar e falar sobre uma série de vídeos falando sobre rejeição e as suas sequelas. Eu creio que é um tema que ainda precisa ser muito trabalhado em nós mulheres, né? E eu quero fazer essa série falando como nós podemos vencer as dores que foram geradas por causa das rejeições que sofremos na nossa história de vida. Nós sabemos que a rejeição é a pior raiz de um trauma emocional que uma pessoa pode experimentar. Por causa da rejeição, crianças são abandonadas, crianças são negligenciadas, né, são desprovidas de cuidado, de atenção. E essas crianças, elas se tornam suscetíveis aos abusos sexuais. Por quê? Porque o sentimento de pertencimento nela não foi desenvolvido. Então ela se torna uma presa fácil para os doentes, né? Uma pessoa que comete um abuso sexual, ela é uma pessoa doente, ela não pode ser considerada uma pessoa normal. Então a rejeição, ela traz muitas sequelas na nossa vida. Por causa da rejeição, ocorrem as traições, as frustrações, as desilusões amorosas, os problemas de relacionamento. Por causa da rejeição, sentimentos e comportamentos como comparação, competição, insatisfação, complexos de inferioridade, inseguranças, problemas de baixa autoestima, inveja, né? Tudo isso tem se alastrado no meio de nós por conta das sequelas da rejeição. A rejeição, ela fere profundamente a alma do ser humano. Quem foi rejeitado, um dia rejeita. Quem foi ferido, fere. As pessoas, elas têm muito medo de serem feridas novamente e se utilizam de mecanismos de defesa. Como? Muitas vezes elas não conseguem se relacionar, né, com as pessoas, porque esse mecanismo de defesa está acionado dentro dela com medo de sofrer rejeição novamente. Já outras, elas desenvolvem a dependência emocional. Elas se apegam a pessoas que possam dar o mínimo de carinho, o mínimo de atenção. São pessoas tão carentes afetivamente por causa da rejeição, que quando ela se depara com uma pessoa que dá o mínimo para ela, ela já, sabe, se aliancia com aquela pessoa como se fosse a última pessoa desse mundo. E os mecanismos de defesa naqueles que não conseguem se relacionar bem, eles desenvolvem um comportamento mais agressivo. Quando eles percebem que a pessoa não fala da forma como ela gostaria de ser tratada, ela já reage de uma forma mais intempestiva, mais agressiva. Então, esses são os mecanismos de defesa que são desenvolvidos, né, internamente, inconscientemente, por conta das dores da rejeição. O medo da pessoa ser ferida, o medo dela passar novamente por tudo aquilo que ela já passou na sua história de vida. A rejeição, ela é uma semente plantada pelo inimigo das nossas almas para nos ferir e nos marcar profundamente. Assim, vamos ter dificuldade de sermos, nós vamos ter dificuldade de sermos exatamente aquilo para qual Deus nos criou. Então, é preciso que a gente tome cuidado com essas mazelas que estão na nossa alma e que muitas vezes nós nem percebemos, para que elas sejam tratadas, né, e assim elas não venham mais interferir na nossa vida, nas nossas relações. Muitas vezes, por causa disso, por causa desses inimigos da nossa alma, nós queremos culpar a Deus por achar que Ele nos deixou vir a esse mundo somente para sofrer. O inimigo das nossas almas se aproveita, cria complexos de inferioridade, de comparação, para destruir a nossa autoestima, porque passamos a ter dificuldade de nos aceitar, de nos valorizar, de nos amar, né? de entender que nós temos recursos pessoais, emocionais, psicoemocionais, que podem ser usados a nosso favor. Nós temos um potencial muito grande, mas por conta da rejeição, muitas vezes, esse potencial está travado, ele está limitado e talvez ele nem é percebido ou tampouco reconhecido pela própria pessoa, porque ela se vê como nada, como uma pessoa inútil, uma pessoa que não merece viver uma vida boa e várias outras coisas.
dificilmente seremos felizes e realizadas na vida. As nossas relações, na maioria das vezes, são comprometidas. Uma vez que preciso me amar primeiro, pode amar o meu próximo de maneira saudável. Existe um caminho para que tudo isso aconteça, mas nós vamos entender profundamente essa raiz da rejeição, como ela está no nosso interior, como ela foi estabelecida no nosso inconsciente, nossas crenças limitantes, nas nossas memórias. As crenças, elas são internalizadas em nosso inconsciente e têm o poder de nos limitar, impedindo que nos vejamos como pessoas capazes e seguras diante dos desafios da vida, como eu falei ainda há pouco, né? Passamos a acreditar que não temos valor, que nunca seremos amadas por ninguém, que somos insignificantes, que não merecemos nada de bom e que estamos fadadas ao fracasso. Quantas de nós, mulheres, já choramos, né? Nos oprimimos, ficamos depreciativas porque o sentimento de inutilidade, o sentimento de eu não sou nada, o que é que vai ser da minha vida? Para que é que eu vim a esse mundo? Eu não sirvo para nada. Isso foi implantado na nossa alma lá atrás. Isso são crenças limitantes por causa daquilo que nós ouvimos, por causa dos comportamentos e dos sentimentos que foram gerados e por isso foram internalizados na nossa vida. Toda a experiência que vivenciamos, nosso cérebro, ele dá um significado a cada um deles. Esse significado é armazenado em nossas memórias, juntamente com os sentimentos que são acionados e vividos a cada um deles. Situações que vivemos em nossa infância e adolescência produziram um sentimento de rejeição e ficaram ali armazenadas em nosso inconsciente. Então, a crença do desmerecimento e de incapacidade estão marcados em nossas memórias. É por isso que nós emitimos comportamentos assim. Comportamentos de pessoas que se sentem incapazes, que são insignificantes. Você está numa posição onde você acha que você nunca vai ser amada por ninguém, onde você nunca vai ser valorizada por ninguém. Por isso os problemas nos relacionamentos, porque você até quer encontrar alguém, você quer ser uma pessoa sociável, que se relaciona bem com todo mundo, mas algo em ti está recalcado, está reprimido, que te impossibilita de ser uma pessoa autêntica, uma pessoa verdadeira, uma pessoa feliz. Por quê? Por causa desse medo. O medo de ser ferido, o medo de ser machucada. E olha só, as palavras liberadas pelos nossos pais, pelos nossos entes queridos, ditos na infância e na adolescência, foram que formaram essas crenças e criaram mentiras em nossa mente, formando fortalezas, sofismas de como, Ana? Sentimentos de, você não presta, você não tem jeito. Você já ouviu isso? Pessoas já se referiram a você dessa forma? Pessoas que você ama, pessoas da sua família, entes queridos, e muitas vezes pais e mães também, né? Palavras como você é gorda demais, você é feia demais, você é esquisita, você é desengonçada, você não presta para nada, você não tem jeito, você nunca vai mudar, olha o teu pé, olha o teu nariz, olha a tua boca, né? Sempre assim, palavras que nos depreciaram, não é verdade? Então assim, tudo isso fica entranhado na nossa alma, né? Palavras como ninguém te ama, você é chato, você é burra, você é idiota, você é irritante, você vai morrer sozinha. Nossa, como você é estranha. Então, essas palavras, elas vão entranhando, né, na nossa vida e vai causando efeitos na nossa personalidade, na nossa identidade, e acabamos refletindo esses pensamentos autodestruidores e sabotadores. Com isso, passamos a ter dificuldade de entender por que estamos nesse mundo e culpamos aquele que foi quem nos criou e nos projetou para um propósito nessa terra, que é Deus. Mas até nós entendermos isso, até nós realmente assim
ter um encontro com Jesus, ter essa experiência pessoal com Ele, entender que você não veio a esse mundo para enfrentar, passar por todas essas questões que eu coloquei e existe um propósito na tua vida. Você passa por um processo de tristeza, muitas vezes de depressão, de ansiedade, né? Várias coisas elas podem ser desenvolvidas nesse período onde você só está respondendo a tudo aquilo que você tem enfrentado desde a sua infância até a sua vida atual. Bem, o inimigo, ele vai sempre usar isso, né, para nos impedir de saber qual é o propósito que Deus tem na nossa vida nessa terra. E você vai entender como que tudo isso pode ser mudado, como que eu posso ser transformada, como que eu posso vencer essas dores que foram causadas pela rejeição. Bem, o primeiro passo é você ressignificar essas dores. E como que eu vou ressignificar essas dores? É não aceitando mais os efeitos causados por elas, né? Não aceitando mais os sentimentos que foram gerados por todas as palavras e por todos os comportamentos relacionados a você. Você vai precisar se posicionar e dar um basta nisso. Chega, eu não quero mais isso para minha vida, eu não sou isso que fizeram de mim e eu determino que a partir de agora a minha vida vai ser diferente. Existe um caminho, né? Existe um princípio para ressignificar todas essas mazelas da rejeição. Um passo fundamental é aceitar a ferida como parte de si mesmo para poder liberar todos os sentimentos presos a ela. Então você precisa reconhecer que existem feridas na sua alma. Você precisa reconhecer que você não está bem, que você está doente emocionalmente, que você tem crises internas por causa da rejeição e começar a entender que você precisa ressignificar esses sentimentos. Se negarmos a presença do nosso sofrimento, não poderemos trabalhá-lo e curá-lo. Outro passo é, uma vez que você aceita, perdoar para se libertar desse passado. Você precisa perdoar o teu passado. Você precisa liberar perdão para as pessoas que te machucaram, para as pessoas que te feriram, para as pessoas que te amaldiçoaram. Você precisa liberar perdão para essas pessoas. Em primeiro lugar, nos perdoar pela forma como nós fomos tratadas, né? E em segundo lugar, as pessoas que nos feriram provavelmente também sofriam de alguma dor ou experiência profunda, né? Elas, na verdade, só reproduziram aquilo que elas receberam. Assim como nós, hoje, muitas vezes, reproduzimos aquilo que nós recebemos na nossa trajetória de vida. Então, vai passando. Nossos pais nos trataram do jeito que eles foram tratados. Então, cabe a nós hoje a trabalhar essas questões todas que nós estamos discutindo aqui para que nós não venhamos mais passar adiante, muito menos na vida dos nossos filhos, porque a tendência sempre será reproduzir. Então, nós precisamos aceitar as feridas, aceitar que tem feridas, né? Aceitar que precisa ser tratadas, que precisa liberar perdão para as pessoas que te machucaram e começar agora um novo processo na sua vida. Começar a se tratar com amor, se priorizar, a trabalhar a tua autoestima, prestar mais atenção em você, a se valorizar mais. O valor que merecemos é uma necessidade emocional imprescindível para continuarmos crescendo. Então, a partir do momento que eu começo a enxergar as minhas virtudes e potencializo elas, aí tudo dentro de mim, fora de mim, começa a mudar. Porque eu estou ressignificando. Vocês estão entendendo? Embora não podemos apagar o sofrimento vivido no passado, sempre podemos aliviar as nossas feridas e ajudá-las a cicatrizar para que a sua dor desapareça, ou pelo menos alivie. Mas a ideia não é aliviar, a ideia é curar. Porque uma mulher curada, ela cura. Uma mulher liberta, ela liberta. Então aqui a gente não quer alívio, a gente quer cura. Porque, de acordo com um filósofo, de alguma forma somos capitães da nossa alma.
Nós somos capitães da nossa alma, então somos nós que precisamos tomar providências para mudar todo o nosso histórico. E para que daqui em diante nós venhamos ser pessoas mais felizes, mais bem-sucedidas, mais amadas, mais valorizadas. Aqui diz assim, em 2 Coríntios 10, 3, 5 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Uma palavra que me chama muita atenção é quando diz assim, que as nossas armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Todas as palavras que trouxeram peso para a nossa vida em virtude da rejeição, do abandono, dos maus tratos, né, do desprezo, geraram fortalezas na nossa mente. Por isso muitas vezes a gente tem dificuldade de romper, porque os pensamentos e os sentimentos estão ali escravizados. Existe uma fortaleza mental onde nós estamos presos. Então, somente pela palavra de Deus que essa fortaleza vai ser quebrada. Não é pelo poder humano, mas são armas poderosas em Deus. Então, somente Ele vai quebrar isso. E como que Ele vai quebrar essas fortalezas? A partir do momento que a minha vida começa a se ressignificar através da palavra de Deus. Que a psicologia, eu sou uma psicóloga, eu sei o quanto a psicologia ela é importante para a nossa vida, o quanto as técnicas elas nos transforma, nos leva a ter uma vida diferente. A palavra de Deus vai ressignificar essas dores emocionais, a palavra de Deus vai ressignificar tudo aquilo que ficou internalizado nas nossas crenças, né, que é chamadas crenças limitantes, que ficaram internalizadas nas nossas memórias. Isso tudo vai começar a ser transformado, porque à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai vendo quem você é em Deus, para que você veio a esse mundo, qual é o teu propósito aqui na Terra, aí vai começar a ter sentido. Tudo vai começar a ter sentido na tua vida. Então, não pense que tudo que você viveu ou passa, você está fadado ao fracasso e está condenado a viver uma vida medíocre e infeliz. Não. Através da palavra de Deus, a tua vida ela pode ser transformada, pode ser restaurada, pode ser ressignificada com a palavra de Deus. Aqui em Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a nossa mente, ela vai começar a passar por uma renovação. Ela vai começar a se desprender daquilo que foi internalizado lá atrás, que são as fortalezas, os sofismas, né? E vai começar a abrir a tua mentalidade, começar a trabalhar as tuas emoções para você se descobrir em Deus. E ainda diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Para que você descubra qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós fazemos terapia, passamos pelo processo psicoterapêutico e conhecemos a palavra de Deus, essa junção, ela começa a dar um sentido novo para a nossa vida e para a nossa história. Porque quando você começa a trabalhar o autoconhecimento e você começa a entender o porquê de algumas atitudes, o porquê de alguns pensamentos, o porquê de algumas limitações na tua vida, e o processo de autoconhecimento ele vai te fazer entender a tua história, e juntamente com a palavra, isso vai gerar uma transformação emocional, espiritual. Então, é isso que nós precisamos buscar para a nossa vida. Todos nós passamos por algum momento difícil, na infância, na adolescência ou até mesmo na idade adulta, mas tudo tem um significado. Existe uma raiz para isso tudo. Só que eu não posso me entregar e simplesmente aceitar, eu vou ser assim a vida inteira. Não.
Você não vai ser a vida inteira assim. Você não vai ficar aprisionada nesse sentimento de derrota, de destruição, de opressão, de sofrimento. Não. Você vai tomar um posicionamento na sua vida e você vai decidir ressignificar toda a tua história, ressignificar as tuas emoções, ressignificar as tuas dores e viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, porque Deus tem um propósito na nossa vida. E você que está ouvindo essa palavra, e se você sente que ela está tocando no teu coração, não guarde ela só para você, compartilhe com mais pessoas, porque nós estamos vivendo um tempo onde Deus, Ele quer levantar uma geração de mulheres curadas para curar outras mulheres. Talvez você seja essa pessoa que Deus quer trabalhar no teu interior, trabalhar ali nas tuas memórias, nas tuas crenças, ressignificar tudo aquilo que é necessário para que você se torne um instrumento poderoso dentro da tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos e na vida de todos aqueles que te cercam. Você pode ser esse instrumento onde Deus quer usar, mas para isso nós precisamos entender que é necessário passarmos por esse processo de cura, de libertação, de ressignificação, para que venhamos nos tornar esse instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Então, minha irmã, não se limite ao que você viveu. Há um novo tempo para a tua vida. Deus quer fazer grandes coisas na tua história, mas basta uma decisão. Tudo depende de um posicionamento. E eu quero declarar sobre a tua vida que a partir de hoje, a partir dessa palavra que você está ouvindo, você não vai mais aceitar ficar aprisionada dentro desses sentimentos perturbadores, e esses sabotadores da tua alma, eles não vão mais ter efeito na tua vida. Amém? Tome posse dessa palavra, eu te peço. Curte, comenta e compartilhe com uma pessoa que você conhece, com alguém que tem passado pelas dores da rejeição, que foi abandonada, que sofreu traumas, né? Compartilhe. Seja um instrumento abençoador. Leve essa palavra para outras pessoas, que eu tenho certeza que vai vir bênção sobre a tua vida. Deus abençoe.